Fala, galera! Mais um Musicability podcast. A gente ainda não deu o nome, eu não acredito nisso. E aí nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Daniel. Dá uma palhinha aí pra galera. Opa, tudo bem? Falar alguma coisa? Tô aqui, então. Grata aí pelo convite, todo mundo. A gente que agradece. Vamos que vamos. Valeu mesmo por separar aí um tempinho para bater esse papo com a gente. Então tá, a gente vai começar hoje. Hoje eu vou escolher um, então, para falar. Eu quero que seja o Joy. Tá, vamos lá. Eu conheço o Daniel há um tempo, a gente chegou a estudar junto. A gente se encontrou pouco, às vezes, no Carlos Gomes, né? E curiosamente, a gente foi se encontrar no curso de engenharia lá na Federal, o FPA, né? Unidade Federal do Pará. Mas, assim, uma pergunta comum, eu diria até clichê, que nós recebemos como que a música te pegou, assim? Como foi a tua iniciação na música, teus primeiros instrumentos? Já foi direto no toca hoje? Como foi esse processo? Então, eu comecei a estudar com 5 anos de idade. Na verdade, a minha mãe ela é cantora lírica, então desde pequeno eu sempre tive contato com música clássica. E eu e meu irmão gêmeo, né? Tem um irmão gêmeo que também é músico. E aí com 5 anos eu comecei a estudar violino e segui assim até... desculpa, eu tô ouvindo... Aqui tá difícil de constatar que tem algum cachorro aí em algum lugar. Era o Joylan, ok. É melhor mutar quando for assim mesmo. Mas, então eu comecei a estudar com 5 anos, a estudar violino, segui estudando violino e toco até hoje violino. Fiz cursos, ensino o básico e técnico de violino, depois fui fazer bacharelado em música, e então, durante o meu bacharelado em violino, eu também me interessei pela área de regência, e eu comecei a fazer alguns cursos ao redor do Brasil, estudando com alguns maestros, tendo a oportunidade de reger em alguns lugares, e culminando hoje que eu estou agora fazendo meu mestrado em regência orquestral aqui em Baltimore, no Peabody Conservatory da Johns Hopkins University. Então, assim, em grande resumo, essa é a minha história na música. Sim, muito resumido. Quero mais detalhes. Pergunta que a gente fala. Bom, estava pensando aqui, né? Toda a nossa união aqui no caso, né? Esse momento aqui hoje é por causa da música, né? Por causa desse amor que a gente tem pela música. No caso, para ti parece que faz parte do teu ser, né? Não tem como separar você e a música, assim, pelo que você falou, assim, já diretamente, né? Mas, assim, a parte do violino é algo que também me encanta muito, né? Acho super... É um som, né? Um dos instrumentos que eu acho que tem mais... Dá um... eu não posso explicar, né? Dá uma sensação de que ele está falando contigo, né? Uhum. Eu acho que ele é muito expressivo, o violino. E você escolheu ele ou ele te escolheu? Como é que foi isso? Então, como eu falei, com 5 anos eu comecei a estudar, quando era garoto, me colocou eu e meu irmão numa musicalização, e esse curso de musicalização era com o violino. Então, desde lá eu comecei a tocar violino e já fiquei... E nunca me questionei a respeito disso, então eu segui tocando até hoje, sabe? Eu não... Acho assim, eu até brinco que se eu tivesse escolhido outro instrumento, talvez quando fosse mais tarde, assim, com 14, 15 anos, foi quando eu comecei a ouvir alguns certos compositores, aí eu provavelmente teria escolhido outros instrumentos, teria escolhido trompa ou oboé para tocar. Mas por causa, assim, da influência que eu tinha naquela época dos compositores que eu ouvia e que escreviam solos muito bonitos para esses instrumentos. Sim. Mas, assim, eu não me arrependo, assim, de ter seguido no violino, não, porque é um instrumento que é meu companheiro, assim. Eu não sou um grande violinista, não sou assim, não me dediquei para ser
para ser um violinista de altíssimo nível, nem nada do gênero. Eu toquei em orquestra profissional lá em Belém, onde eu tive 5 anos tocando na Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, uma época da minha vida que eu tive assim, grande experiência, conseguia aprender um tanto, mas eu fui vendo com o tempo que onde eu melhor servia como músico era no lugar de diretor de orquestra, no lugar de regente. Por causa da minha personalidade, por causa dos meus atributos pessoais e humanos, e assim, a maneira que eu entendo música, que eu enxergo música, casa melhor de uma maneira assim, digamos assim, mais... Ela é melhor aproveitada num lugar de regente. Então foi uma escolha assim que eu fiz até, digamos assim, eu até brinco assim, que foi muito racional. Na época que eu decidi de fato, foi algo muito racional. Porque foi assim, ver onde eu sirvo melhor, onde eu sou capaz de oferecer mais. Porque eu gosto de dizer assim que mesmo com o estudo de regência, que é muito intenso, eu tenho que estar sempre estudando muito, mas nada substitui o prazer e a relação que é minha com o meu instrumento, sabe? Assim, e isso daí é uma coisa que eu não posso perder. Mesmo sem poder estudar hoje em dia como eu estudava antigamente violino, vez ou outra eu dou um jeito de pegar ele, fazer algumas escalas, brincar nele, alguma coisa, para ter essa sensação tátil, porque isso é o que me faz músico. Mesmo regente lá em frente da orquestra, eu tenho que lembrar o que é ser músico, o que é pegar um instrumento e ter a relação tátil com ele, sabe? Eu não posso esquecer isso. E eu fico bem feliz de poder ter isso com o meu violino, porque de fato ele é uma coisa que me acompanha desde a minha infância. Meu irmão, por exemplo, em contraponto, ele quando tinha 9 anos de idade, também fez a musicalização no violino, mas quando ele tinha 9 anos de idade ele resolveu trocar. Resolveu estudar violoncelo e mais na frente estudar piano. E hoje, até hoje, tá aí como pianista. Então, tipo, foram 2 casos diferentes. Eu segui, na época eu nem pensava muito a respeito. Eu só seguia porque eu gostava de tocar, mas não via assim, qual outra possibilidade, qual outra coisa. Não pensava, não. Aconteceu meio que naturalmente, assim, sem forçar nada, sabe? E aí fui tocando até hoje, assim. Muito legal. Posso aproveitar o gancho aqui, Amanda? Vai lá. Na verdade, uma das perguntas que eu ia fazer, você já respondeu, né? O que a regência te traz que apenas tocar não te traz, né? Por que você seguiu nesse caminho? Mas você falou que é mais por questões da sua personalidade mesmo, né? De servir. E dentro nesse contexto de servir, eu queria te perguntar o seguinte: você pensa em expandir esse serviço, digamos assim, servir a humanidade de alguma forma através da música? E caso sim, como que seria dentro do seu contexto? Como você acha que você poderia ajudar o mundo ou mesmo o lugar onde você mora através da música e através da regência? Certo. Essa é uma pergunta assim que é um pouco complexa de responder, até porque eu ainda sou muito novo, ainda tenho muita estrada para caminhar, sabe? Eu ainda não posso falar. Tem coisas que eu prefiro não falar porque são planos futuros e que eu acho que tem que ser guardados no momento de acontecer. Não adianta nada eu falar agora e lá na frente não realizar. Então, tem algumas coisas que eu prefiro guardar. Mas eu acho assim, eu entendo que todos nós, todo e qualquer ser humano tem uma razão de ser e um motivo de estar pisando nesse chão. E a gente tem que procurar, eu gosto de pensar assim, como que cada um tem um tijolinho para colocar para construir esse castelo, sabe? Então, eu procuro ver qual é o meu lugar. Eu vejo assim que a música, ela tem, isso eu falo de algumas experiências que eu já tive na minha vida, e a música ela tem um caráter assim transformador, ela é uma arte que, por ser uma linguagem misteriosa para algumas pessoas, porque muitos não falam essa língua musical, mas mesmo assim apreciam, né? Então, ela chega no coração das pessoas de uma maneira especial e ela tem um caráter, um poder de transformação. E esse poder da música, ele não pode ser ignorado. Então, eu estou procurando o meu lugar, sabe? No momento, eu estou num momento da minha vida de estudar, de adquirir mais conhecimento, para lá na frente eu poder encontrar esse meu lugar e poder fazer a minha contribuição. Eu não sei ainda te dizer exatamente como é que será, mas eu não sei do que eu serei capaz. Mas, assim, eu acredito sim que a gente tem que ter assim, só fazer música para dizer que eu sei fazer, só reger orquestra para dizer que eu consigo, ou reger tais obras porque eu quero
digamos assim, uma satisfação pessoal, eu acho que isso me deixaria muito vazio. Eu acho que se não é para trazer significado para a vida de pelo menos uma pessoa que estiver na plateia, eu acho que não vale a pena, sabe? Desde Belém, eu procuro uma maneira assim de fazer. Eu sempre me chamou a atenção a coisa assim de que, como eu estava falando um pouco antes da gravação, no Brasil a gente não existe uma cultura musical de música de concerto, por exemplo, das pessoas estarem acostumadas a irem para salas de concerto, ou mesmo de ter uma educação musical básica no colégio, na escola. Isso faz falta, sabe? Porque essa é uma língua que, quando a pessoa aprende a falar, ela se torna muito interessante e muito poderosa. E eu sempre fiz, lá em Belém eu comecei a fazer um trabalho de, antes dos concertos da Orquestra Sinfônica do Estado, lá, a Sinfônica do Teatro da Paz, eu fiz umas palestras falando das obras para o público leigo. Eu apresentava as obras, mostrava o que tinha de interessante nelas, com exemplos auditivos, assim, selecionava trechos das obras. Olha, isso aqui nessa hora está acontecendo tal coisa. Aí, depois, o compositor vai pegar essa mesma coisa e vai mudar, vai fazer isso. Aí eu fiz isso de uma maneira assim para pessoas que não entendem, que não leem partitura, que são leigas, terem um acesso mais facilitado e poder chegar no concerto ter uma experiência um pouco mais poderosa, um pouco mais transformadora. E surtiu um efeito muito legal quando eu fiz isso lá em Belém, sabe? E eu achei essas coisas muito bacanas, muito boas, assim. Eu acho que, claro que para quem entende, para quem lê partitura, para quem analisa, para quem vê o que está por dentro, assim, nas minúcias de uma obra, é que nem ler um livro, um grande livro, que nem ler a pessoa que lê uma Ilíada, que lê uma Divina Comédia, ela, para ler, ela tem que galgar um tanto na língua portuguesa, por exemplo, se quiser ler em português, né? E já vai perder porque está traduzido. Aí a pessoa, para ler a Divina Comédia mesmo, tem que aprender italiano. E tem que aprender o italiano não só o suficiente para poder sobreviver na Itália para conversar com alguém. É um italiano formal, é um italiano erudito, para poder entender as nuances da palavra. Se a pessoa quiser ler a Ilíada com mais substância, vai ter que aprender grego antigo. Então, assim, toda e qualquer grande obra de arte, a gente tem que desprender de algumas coisas e buscar um certo conhecimento para aproveitar mais, né? E ir mais profundo nela. Mas não significa que molhar o pé ali no rasinho não seja gostoso também. Tipo assim, uma apreciação básica também pode ser muito, muito boa, muito poderosa para aquela pessoa. Claro que quanto mais a gente aprende, quanto a gente mais conhece a respeito, mais interessante fica. Isso é interessante das grandes obras, dos grandes artistas. Mas assim, eu quero poder, assim, eu quero ver, assim, acho que mais no Brasil, que a gente não tem uma cultura de educação musical, eu sonho, assim, em ver uma maneira de aproximar as pessoas e dizer assim, e achar assim, o papel social que eu vejo como músico não é, digamos assim, rebaixar o nível do que eu faço, não falo assim entre aspas, só para não ofender ninguém, não, sabe? Mas eu digo assim, não é mudar o que eu estou fazendo, não é, digamos assim, facilitar a interpretação, a obra, ou deixar um pouco mais, digamos assim, de um consumo mais imediato, alguma coisa. Não, pelo contrário, eu acho que o que vale é você pegar a pessoa e dizer assim, olha, vem comigo conhecer esse novo mundo. Vamos ver como é legal aprender uma coisa nova, sabe? E como enriquece a alma, como enriquece a pessoa. Então, eu vejo um pouco por aí, sabe? Assim, porque quando eu falo em educação, eu acho que a melhor maneira de democratizar alguma coisa não é mascarando ela ou, digamos assim, pasteurizando ela, sabe? O que a gente vê às vezes acontecer, ainda mais com artes eruditas, é que se diminui, digamos assim, se facilita o entendimento dela, mas isso daí, por um lado, pode democratizar, mas também você perde a essência daquela obra. Eu acho que é muito melhor, digamos assim, é um caminho um pouco mais árduo, mas é muito melhor você investir na educação das pessoas, garantir para elas os meios de compreensão daquelas obras, para assim que elas possam aproveitar ao máximo do que existe, sabe? É um trabalho um pouco mais árduo, é um caminho um pouco mais que exige mais paciência e é de longo resultado, é um resultado demorado, mas eu acho ele mais honesto também, sabe? Porque você não está tirando da pessoa a oportunidade de ter contato com algo grande, você está
dando para ela a oportunidade, confiando nela, inclusive, de que ela tem capacidade, sim, de compreender aquilo, sabe? Então, a minha vontade é mais ou menos por aí, assim, sabe? De o que fazer com a música, sabe? É dar significado para a vida de alguém. Seja para minha, que seja para dos outros, no tamanho que dê para ser, também não quero ser prepotente de achar que eu vou transformar a vida das pessoas. Mas se puder, com a minha música, plantar uma semente no coração de alguém, eu fico feliz. Legal, obrigado. Uma curiosidade só, rapidinho. Para você ser regente, você precisa ter conhecimento de todos os instrumentos? É sensato. Um conhecimento assim, mínimo? A gente não tem que tocar os instrumentos, mas é sensato entender como eles funcionam. Porque eu gosto de dar um exemplo muito simples, assim, tipo, eu chegar para um flautista, tá lá tocando, aí o flautista tem um trecho lá da música que toca na região grave do instrumento. Grave do instrumento, né? Porque em comparação com outros instrumentos é uma região média, mas assim, no grave da flauta. Aí eu chego lá e eu tô regendo, só que eu não tô ouvindo essa parte da flauta. Eu digo assim, olha, pode tocar um pouco mais forte, flauta? Por favor, eu chegar pro flautista falar isso. O cara vai querer minha cabeça. Ou vai perder a consideração comigo. Porque assim, esse mestre não sabe o que tá falando. Porque a flauta em registro grave não dá. Tipo, você tem um limite de projeção considerável na flauta em região grave. Então, se eu não souber, tipo, se eu falar um negócio desse sem saber do que eu tô falando, eu perco a confiança do músico. E perder a confiança de músico numa orquestra é muito perigoso para um regente, porque você está numa posição de liderança. Então é sensato você saber o que você está pedindo, saber quais são as limitações dos instrumentos e tudo mais, e quais são as possibilidades dos instrumentos. Aí vale assim, não é assim, claro que o ideal seria eu conhecer na prática como é que toca aquele instrumento. Mas a gente não tem condição de aprender todos os instrumentos. Então o que eu faço é muita literatura. É ler a respeito dos instrumentos, estudar a respeito de instrumentação e orquestração, para entender quais são as facilidades e dificuldades de cada instrumento. Me facilita na hora de analisar uma obra antes de chegar na orquestra, eu já consigo prever algumas coisas, como é que vai ser problemas de equilíbrio, problemas de balanço, como é que eu posso resolver, para poder chegar lá na frente e saber o que eu tô falando. Se eu não sei o que eu tô falando, é melhor calar a boca, sabe? Então, tipo, também acho que vale um pouco do regente, assim, uma coisa fundamental é a humildade de saber quando falar e quando não falar. Principalmente não inventar coisa. Tipo assim, se eu não sei do que eu tô falando, melhor ficar calado. Porque é melhor falar do que eu sei e ter a confiança da orquestra naquilo que eu sei, do que inventar de falar de algo que eu não sei e simplesmente me passar como um despreparado, entendeu? Então tem pouco disso daí, tipo, tem que conhecer, quanto mais, assim, uma profissão como de um regente, eu entendo assim, é uma profissão que quanto mais a gente conhece de qualquer coisa, é bom. Eu gosto de estudar de tudo, eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar física, eu gosto de estudar as outras artes também, e assim, gosto de estudar religião, gosto de estudar um tanto de coisa. E filosofia, e assim, tudo que eu gosto de estudar, tudo que eu estudo, tudo que eu leio, eu me coloco para pensar assim, como eu posso aplicar isso para ser um regente melhor, um maestro melhor, sabe? Eu acho que, porque tem utilidade. De alguma maneira tem utilidade. Isso que eu gosto da profissão que eu escolhi, sabe? É uma profissão que todo e qualquer conhecimento me é útil, sabe? De alguma maneira, para ser o melhor intérprete de uma obra, ou conseguir passar mais para uma orquestra, ou passar mais para um público. E principalmente ainda mais conhecer sobre os instrumentos, conhecer de música mesmo. Então, aí sim, quanto mais eu conhecer, melhor. Quanto mais conhecer de teoria, quanto mais conhecer dos instrumentos, quanto mais conhecer de história da música, sempre será melhor. Então, muito Show de muito bola, legal obrigado. isso tudo aí tudo isso que você falou agora me foi moldando, foi me lembrando de momentos assim, né? Que eu fui assistir uma orquestra pouco tempo atrás A e OSPA? não foi da OSPA, foi um tributo ao Led Zeppelin. Ah, legal. Sim, muito legal. O pessoal super empolgado, assim, super ama, né, Led Zeppelin e conseguiram colocar isso em orquestra, ficou demais. E aí uma senhora que estava assistindo comigo, ela falou assim, estava explicando para o filho dela, sabia que o regente ele não é para as pessoas que estão ali na orquestra?
é só para entreter quem tá olhando? Daí eu disse, nossa, como é que eu explico isso para uma senhora que tem essa visão do regente? Eu acho que Então ela tá eu queria que certa. tu me ajude. Olha, a gente diz assim, primeiras aulas de regência, você aprende que se você não atrapalha, você já tá fazendo muita coisa. Porque tem muito mais que atrapalha a orquestra, sabe? Ah, Por que eu digo isso? Porque tem gente que por algum motivo, assim, chegou no lugar um pouco despreparado e às vezes faz coisas que atrapalham, dá trabalho pros músicos, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer como maestro é não atrapalhar, não dar trabalho pros músicos, sabe? Se a gente conseguir não dar trabalho, aí já é uma vitória. Aí depois começa a trazer alguma coisa, sabe? Mas brincadeiras à parte, o trabalho do maestro é um trabalho um pouco invisível para o público. Porque, ainda mais falando de uma orquestra de alto nível, bem preparada, no dia da apresentação, o regente, ele é, digamos assim, no dia do concerto, ele é secundário. O trabalho dele mais importante é dos ensaios, numa orquestra de alto nível, principalmente, sabe? Mas também existe uma função dentro do concerto. Mas acho que eu vejo assim que o mais essencial é nos ensaios. A questão de, durante os ensaios, conseguir trazer para aquela orquestra, digamos assim, a interpretação concisa da obra, porque assim, numa orquestra de alto nível, por exemplo, você não tem muito o que corrigir de nota ou de passagem que deu errado. Isso não acontece, porque os caras já tocam tudo. Mas você tem o que acrescentar para eles de interpretação. Isso que acontece. Em orquestra de nível menor, você tem que, no ensaio, é o trabalho de lapidação. É o trabalho de pegar a pedra bruta mesmo e ir juntando. Assim, olha, vamos tocar junto tal trecho, vamos afinar essa passagem, vamos fazer isso ou aquilo. Então, em diferentes níveis de orquestras e de músicos, o regente tem uma função, mas são todas essenciais. Por exemplo, uma questão assim interpretativa, como eu estava falando, que eu acho que é o mais essencial. Você, como um regente, tem que trazer um conteúdo musical para a orquestra. Tem que trazer uma ideia musical para os músicos. Por quê? Imagina que uma obra de um compositor X, sei lá, uma sinfonia de Beethoven, que seja. Nós temos ali 60 músicos, 65 músicos na orquestra, digamos, tocando, e cada um ali tem uma interpretação diferente da obra. Claro que as notas vão ser as mesmas, o ritmo delas vai ser a mesma, o tempo, digamos, vai ser o mesmo. Mas, digamos assim, o como tocar isso, como direcionar essas frases, como, por exemplo, Quinta de Beethoven, que é famosa, tá 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 tá, pá 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 pá. Essas notas, o mi e o ré depois, sol mi, fá 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 ré. O ré depois ele tem uma fermata, ele tem uma duração um pouco maior. Quanto tempo dura essa fermata? Aí tem diversas explicações, diversas compreensões para dizer quanto tempo dura aquilo ali em relação ao restante. Mas, digamos assim, cada música da orquestra tem uma ideia diferente a respeito disso. Como é que vão tocar juntos? Se cada um tem uma ideia. Precisa delegar a alguém essa ideia, essa confiança musical de dizer, você vai ser o responsável ou a responsável de ter a concepção musical dessa obra, ter a concepção e unificar, né? interpretativa e unificar isso, exatamente. Esse é o principal papel de um regente, eu vejo assim, é da unidade, unidade. Existem orquestras que tocam sem regente, grupos menores é um pouco mais fácil, mas assim, tem uma orquestra que eu não lembro o nome agora, posso depois pesquisar e mandar, que o objetivo deles é interessante, é tocar o grande repertório de extrema dificuldade sem regente, só entre eles interagindo. Mas isso é uma coisa que exige um nível grande, porque tem que ter um nível digamos assim, de unidade musical entre os músicos da orquestra muito grande, ao ponto de eles não precisarem delegar uma pessoa essa unidade. Eles mesmos entre si conseguem fazer isso, né? Então, digamos assim, eu acho assim, quanto melhor o maestro consegue treinar uma orquestra, menos a orquestra vai precisar dele. Eu acho isso muito bom, inclusive. Mas, assim, eu digo assim que é um trabalho que, idealmente, ele está fadado a deixar de existir, digamos assim, sabe? Mas ele é, no sentido de que, assim, é muito ideal mesmo, ao ponto de todos conseguirem ter um escopo, uma compreensão junta, fazer junto a mesma música de maneira igual, é trabalho. Então, por enquanto, é mais fácil delegar isso para uma pessoa e a pessoa ser responsável. Esse é o papel do regente. E para isso, para ser essa pessoa responsável, obviamente é uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que a gente tem que estudar tanto.
Porque tem que ter um motivo para fazer as coisas do jeito que você quer fazer. Você não pode simplesmente, bora fazer desse jeito porque eu quero. Não, tem que ter um motivo, tudo tem que ter uma explicação, digamos assim, sabe? Então isso exige da gente muito estudo. Muito bacana, Daniel. Eu me desviei assim do caminho erudito, né? Tem um som no fundo, o vizinho tá ouvindo o som, mas eu vou fazer uma pergunta mais rápida aqui para não incomodar tanto. Mas eu me desviei do mundo erudito antes de ter a oportunidade de tocar assim, com grandes grupos de música erudita, né? Mas eu tive a oportunidade de liderar banda e tocar com muita gente liderando banda e em conjunto um vocal, assim. E é uma coisa muito interessante. E o líder de banda, pelo que tu me descreveu, é um trabalho assim um tanto quanto similar ao do regente, mas me parece, e a minha pergunta é um pouco relacionada a isso. Eu não sei se já aconteceu contigo uma certa defasagem entre a tua visão e o que tu quer e o que está sendo produzido, o que está sendo tocado. Uhum. E aí a minha pergunta é: como tu faz para reduzir essa defasagem e se em algum momento tu já mudou de ideia? Porque, eu vou te dar um exemplo meu, né? Uma vez a gente foi tocar numa formatura e eu tinha uma certa ideia de configuração. Eu disse, olha, o piano tem que funcionar assim, porque a estrutura de música popular, de banda popular, é diferente do erudito. É uma organização diferente, né? Mas assim, ainda assim a gente tem configurações que funcionam melhor do que outras. E aí eu disse, olha, guitarra assim, tal, tal, tal. E todo mundo fez do jeito que eu tava vendo, e aí chegou no final não era o que eu queria. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada. E aí a gente foi testando, ajeitou a bateria, ajeitou uma coisa ali, uma coisa aqui, outra ali, e no final saiu, disse, putz, é isso aqui que eu quero, todas as frequências estão preenchidas e a coisa toda tá funcionando, entendeu? E para quem tá de fora, parece que a música erudita ela não tem tanta flexibilidade. Parece que a partitura é finda em si mesma, né? E a gente sabe que ela é muito profunda e cabe muita interpretação. Existe um abismo entre um intérprete e outro, e uma orquestra e outra. Existe, inclusive, hoje muita discussão, eu tenho visto na internet, muita discussão de por que a música erudita está ficando tão rápida. Eu vi muitos vídeos em inglês. Interessante. Isso é fato. Eu ainda não vi nenhuma discussão a respeito, mas isso é um fato. E aí eu tem um canal, depois eu posso te mandar, inclusive, que tem um canal aqui, e depois eu posso te mandar, inclusive, que ele bate muito em cima dessa tecla. Então, a minha pergunta é como que tu reduz essa defasagem e se já aconteceu alguma vez das pessoas fazerem tudo o que tu quer e ainda não ser o resultado que tu espera? Entendi. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Eu acho assim que existe uma barreira entre a imaginação e a prática, né? Não barreira, mas um processo, né? A gente até às vezes tem como regente assim, a gente tem que imaginar muito, porque até eu chegar no dia em frente da orquestra para reger ela, é um processo assim até chegar lá, eu tô parindo uma obra já tô criando a minha interpretação, criando para chegar lá sabendo o que eu quero fazer. Vou até pegar um exemplo aqui, sei lá, deixa eu ver alguma coisa. Tipo, não sei, pode ser isso aqui. Sei lá, eu tava estudando, por exemplo, essa obra aqui, que é do Richard Strauss, Till Spiegel's Lustige Streicher. É um poema sinfônico, né? Aí ele é uma obra que ele é baseado num livro. Então o Strauss ele meio que ele conta a história só com música. Ele cria um tema para cada personagem e vai fazendo com isso, vai contando uma história. E aí vem assim diversas e diversas maneiras de contar essa história. Você tem por causa disso, essa obra, por exemplo, tem uma flexibilidade de tempo um tanto grande. Você consegue assim
Por exemplo, o Tyrion Spiegel, o personagem principal, ele é um cara super serelepe, assim, meio malandrão. O tema dele é um tema rapidinho, assim, todo serelepe. Aí, aí, aí eu tenho que ficar pensando como é que eu quero esse tema, como é que vai ser. Ele escreve na partitura, assim, o tema começa bem lento, com acelerando, a trompa fazendo isso, acelerando. Aí eu fico assim, tá, mas como é que eu vou bater isso aqui? Eu tenho que ver. Aí, tipo, lá vou eu imaginar, só que eu não tenho um trompista na minha frente para ficar fazendo para mim toda hora. Eu tenho que ficar imaginando como é que eu quero que essa trompa soe. Vou ficar imaginando, cantando, experimentando em casa. Isso semanas antes de chegar na frente da orquestra. Aí eu chego na frente da orquestra e digo, pronto, agora vai ser. Aí eu olho pra trompa, aí ele faz outra coisa do que eu pensei. Porque ele é outra pessoa. Tipo, é natural que ele vai fazer uma coisa totalmente diferente, porque ele não pensa como eu. Eu passei semanas pensando como é que eu queria que ele soasse, e ele faz outra coisa. Aí o que eu faço? Bem, nesse caso, por exemplo, ele é o grande solista naquele momento. Eu não posso obrigar ele a tocar como eu quero que ele toque. Mas o fato de eu ter pensado muito a respeito de como eu queria e tudo mais, me facilita, para inclusive pelo respeito que eu tenho para o outro profissional, pelo nível dele, me facilita seguir ele, na verdade. E aí existe esse jogo, às vezes, na regência, que é assim, eu não obrigo ninguém a fazer o que eu quero, mas também não deixo ninguém fazer o que eles querem. É uma coisa mútua, assim, a gente vai encontrando o caminho do meio, sabe? Para isso eu estou ali marcando, né? Chegando 1, 2, 1. Aqueles gestos pequenininhos ali, cada sinal daqueles ali é uma maneira que eu tenho de passar minha informação. E aí vai encontrando o escopo e tudo mais. E no caso de regente, que é um trabalho de organização, se não está suando como eu quero, às vezes eu tenho que falar, gente, desculpa, vamos fazer tal jeito? Aí tenta mais uma vez. Não deu certo de novo? Gente, mais uma vez. Até dar certo. Se não der certo, ficar tentando, não for do jeito que eu quero, espero pro próximo dia para ver se vai dar certo. Ou então procura outra solução. Mas assim, em geral, assim, eu tenho que. Se eu tenho uma ideia e quero que ela dê certo, primeiro eu tenho que saber se a minha ideia é boa. E se ela faz sentido. Entendeu? E como é que eu vou saber se a minha ideia é boa e se ela faz sentido? Não adianta, tem que sentar a bunda na cadeira, assim, estudar. E ouvir muita gravação, ouvir muita referência. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de ter gravação em qualquer lugar. O Spotify tá aí, o YouTube tá aí, qualquer coisa você pode ouvir. Ter referências, ouvir coisas diferentes. Isso te permite ter mais criatividade também. Contanto que a pessoa não se prenda à gravação. Eu ouço muito, quando eu estudo uma obra, eu ouço muita gravação. Mas não é para fazer igual, não é para me prender a elas, é só para conhecer como as pessoas pensam as obras. Como é que é a tradição de quem executa aquelas obras. Com respeito à tradição, mas também com o direito de eu pensar como eu quero fazer. Mas, assim, para eu saber que a minha ideia que eu estou pensando é boa, eu tenho que saber o que eu estou pensando, né? Então, tipo, não pode, às vezes é intuitivo, às vezes tem coisas que são muito intuitivas, mas mesmo elas, assim, tem que ter um quê de racionalização e, sabe, é uma luta, assim, é uma luta constante para querer conhecer mais. Se não for assim, você vai querer, assim, eu quero de tal jeito, o grupo não está fazendo. Como eu resolvo? Como eu faço que eles façam do jeito que eu quero? Isso também é outra ciência, né? Então também exige um conhecimento, exige um estudo, exige prática, exige experiência também. Então é com o tempo, tem que ser assim, tem que ser dedicado, sabe? Eu achei bem interessante essa explicação. Também me lembrou um pouco a minha situação, porque eu canto, né? Sou cantora. E eu tenho uma pessoa em São Paulo, o Rick, ele me manda as composições dele. Ele compõe tanto a letra quanto a melodia. E mesmo ele me enviando a melodia, eu interpreto de outra maneira a música que ele me manda. E aí nós temos que gravar. E na hora de gravar, ele diz, não era assim que eu queria. Mas eu não estou na cabeça dele para conseguir entender, né? Uhum. Então é bem isso, né? Imagina você regendo 60 pessoas, né? Ou 30, que seja, 10 pessoas que seja. É complicado, né? Ou Todas elas estarem 80, ou pensando 90. Às ou vezes é mais, mais. né? Mas 2 pessoas já ia ser complicado. Então,
realmente é uma situação bem... Uma coisa que o Joelan falou, que eu acho que é muito importante, que as pessoas às vezes têm a impressão de que a música clássica ela é presa à partitura e que ela é que ela é sempre igual, digamos assim, a gente é escravo da partitura. E não é verdade isso. A partitura, ela é... Se fizer analogia com que a música é uma linguagem, da mesma maneira que qualquer outra língua fica muito fácil de entender. Você pode ver o Hamlet ser encenado em qualquer lugar, assim, vai ser sempre diferente, mesmo com o texto sendo igual, né? Mesmo com o texto sendo igual, os detalhes, as nuances, sempre será diferente. E às vezes a pessoa que tem a impressão de que a música clássica é sempre tipo assim, uma tal obra, a partitura é a rainha e ela que diz tudo o que tem que acontecer, a pessoa precisa ouvir mais coisa, precisa ter mais. A pessoa está fazendo isso ou por ignorância ou por digamos assim, ou por qual é a palavra? Ou por má fé. Porque se a pessoa se propor a ouvir diferentes gravações, diferentes intérpretes, ela vai ver nos detalhes como cada um tem um jeito de dizer aquela coisa, aquelas mesmas notas, aqueles mesmos ritmos, mas cada um tem um jeito particular de dizer. E isso daí faz com que seja único, sabe? Tipo, cada um, se você ver, cada um que falou ser ou não ser eis a questão, cada um tem uma coisa diferente nela, sabe? E, e isso é muito bom também, assim, a verdade, na arte, de se dizer a mesma coisa de diversas maneiras, sabe? Isso é muito bonito. E como é que é isso sem mudar nota, sem mudar ritmo? Sabe? Onde é que está isso, então? Se está fazendo o que está na partitura. É porque a partitura ela ainda é superficial. Pode não parecer, mas ela é superficial. Ela tem um limite de explicação do que o compositor pensou. Tem coisa que tem que ser a própria intérprete tem que ficar pensando a respeito. E aí, quanto mais você tem uma cultura de ouvir diversas gravações, de conhecer diversos parâmetros para isso, mais fácil fica de entender, inclusive. Diversas diferenças. É como apreciar uma, sei lá, uma boa comida. Pessoas que apreciam um queijo. Né? Tipo, tem tantos e tantos queijos diferentes, com notas e notas diferentes em cada queijo. É que nem apreciar uma boa comida. Você vai aprendendo a ver as diferenças e nessas diferenças ver a beleza. Né? A capacidade de ser diferente, tão diferente, mesmo sendo tão parecido. E adicionando uma crítica a alguns amigos músicos, já vi muita gente também falar que as pessoas ficam presas à partitura por ressentimento. Ressentimento de quê? Justifica porque assim, a música erudita, em comparado com a popular, o nível técnico ele é muito mais exigente, né? A devoção, a prática é muito mais exigente. E aí eu já testemunhei várias pessoas usarem a justificativa da criatividade para não se dedicar tanto ao instrumento. Então, tipo assim, a pessoa que faz isso prende, porque loca a minha criatividade, né, e tal. Só que a pessoa que faz isso está se prendendo e não está vendo, né? Sim. Isso daí é complicado. Eu não quero muito entrar nesse assunto assim, mas assim. Vai, Daniel, polêmica. Queremos polêmica. Não é polêmica, mas assim. Brincadeira. Uma coisa que eu acho abismável, ainda mais no século XXI, ainda se permanecer. Quer dizer, vamos lá, né? Vamos falar do ser humano. O ser humano ele tem uma tendência dialética, uma tendência de dualidade. Sempre tem um preto e um branco, um claro e um escuro, ou sempre tem polos, né? E na música, o polo que se inventou, por exemplo, um dos polos que se inventou foi o popular e o erudito, como se fossem duas coisas como água e óleo, que não se misturam, né? Já começa, assim, isso já para mim é um absurdo. Assim, e assim, eu até entendo isso daí, sei lá, no início do século XX, quando teve o fenômeno do surgimento da fonografia, o que garantiu que a música popular, digamos assim, fosse também gravada. O que acontece? O que a gente chama de música erudita é a música que foi escrita em partitura. Por quê? Porque até o século XV, mentira, até o século XI, X, XI, não existia nada de partitura. Não existia nenhuma maneira de registrar o som, né? Então, até o século X, XI,
a gente não tinha noção da música dos antepassados. O que existia era tradição boca a boca, né? Mas, assim, na tradição boca a boca, é sujeito a perder algumas coisas, perder algumas informações. Então, quando o surgimento da escrita neumática e, posteriormente, com a partitura como a gente conhece hoje, se garantiu uma preservação daquele conhecimento da mesma maneira que a escrita garantiu garantiu a preservação e perpetuação da literatura, né? De tudo que a escrita, a escrita da nossa língua, das línguas, ela é um advento tecnológico assim imensurável, né? Garantiu que o conhecimento possa ser repassado com fidelidade, né? Então, a mesma coisa com a escrita musical. Quando a gente pensa na música como linguagem, começa a facilitar entender esse processo, né? Então, a música que foi sobrevivendo era justamente a música que tinha uma escrita, né? Por muito tempo, até chegar no século XX. Aí no século XX a relação começa a mudar, porque um cara descobriu a fonografia, um cara descobriu uma maneira de gravar som num cilindro, né? Essa bruxaria, né? Como é que o cara fez isso? E então, isso daí revolucionou naquele momento, porque agora não é só mais quem escreve partitura que vai conseguir perpetuar as suas ideias musicais. Isso garantiu uma coisa, inclusive, para muitos músicos que não escrevem, garantiu uma coisa incrível, que é justamente perpetuar aquilo ali, aquilo passa a ser história, outras pessoas começam a se embasar naquilo que já foi feito e começa a se criar um novo processo de evolução. Isso foi uma coisa impressionante no século XX, aconteceu, e garante uma nova relação, inclusive a capacidade de edição, a capacidade de montagem, né, de música. Isso cria uma nova relação de musical que também é muito poderosa. E dá para fazer muita coisa interessante. E eu vejo assim, tudo isso eu estou falando assim, só para dizer assim, que não existe uma, assim, tem coisas que não se dizem, não dá para se colocar numa partitura. Mas assim, e realmente tem coisas assim, e eu sou defensor de que se livrar da partitura é uma coisa muito benéfica. A partitura para um artista, para um músico, ela é uma guia de como que o compositor pensou aquela música. Mas ela é um processo primário, é um processo de acesso primário, até a internalização daquela obra. E eu acho assim, o ideal é você não precisar mais da partitura para você poder dizer o que está dentro de ti, simplesmente fazer aquilo ali sair, musicalmente. É um processo. E é um processo diferente do que os músicos populares, a maioria pelo menos, não a maioria, mas alguns músicos populares fazem. Que o trabalho deles é intuitivo, vai descobrindo como é que faz. Isso é uma coisa que eu acho também muito benéfica. Eu acho que o importante é não haver assim preconceito de um lado com o outro, sabe? Porque quando isso acontece, fica um criticando o outro, sendo que o que o outro tem é bom, sabe? A intuitividade de um músico popular, pelas condições que a vida apresentou para ele, de aprender tudo na marra, do jeito dele, encontrar as próprias soluções, isso às vezes dá sim uma identidade para aquela obra, para aquele músico única, sabe? E isso é legal. É uma coisa que eu amo, assim, tá, quando tem um amigo meu brasileiro aqui, que também estuda aqui, toca violão, erudito, mas também é amante de música popular. E a gente estava conversando, eu estava falando para ele que uma coisa que mais me admira no violão brasileiro é que, por esse autodidatismo dos violonistas brasileiros, de pegar o violão e ir na marra descobrindo como fazer, cada um cria sua linguagem um pouco própria, cada um tem uma identidade muito própria nas suas composições, e isso é muito bonito, porque faz com que a música para violão brasileira seja incrivelmente diversa. E quanto mais você conhece a respeito, mais interessante é. A música, assim, se você procurar, por exemplo, desde Elomar, que é um cara que estudou violão erudito, mas ele se dedicou à música do povo dele, ali de Vitória da Conquista, ali das barrancas do Rio Gavião. É uma música maravilhosa, única, que só o Elomar sabe fazer do jeito que ele faz. E aí você vai ver os discípulos dele, Xangai, que também é do Nordeste, ou Décio Marques, que é mais da região, mais pro sudeste do país. E esses caras também, cada um tem sua identidade, do seu jeito de tocar violão, porque foi contando do jeito autodidata, coisa. Isso é muito bonito, é muito único. Mas, assim, eles são melhores ou piores que um músico que passou anos no conservatório, tocando piano, repetindo, para ter a primazia técnica para fazer o que quiser no piano. Não são melhores, são diferentes. Mas essa diferença, ela soma. Ela nunca pode ser um motivo para diminuir uma coisa da outra, sabe? Eu vejo que o músico popular que diz assim, eu não leio partitura, eu não gosto de estar em conservatório, porque limita a minha criatividade,
ele tá, às vezes, é sujeito, essa pessoa tá perdendo a oportunidade de aprender mais por um preconceito e até mesmo por um medo de admitir que não é capaz de fazer algumas coisas. Que às vezes tem um pouco de orgulho nisso também. Ah, esse é meu jeito de fazer, sabe? Tipo assim, como se fosse assim, não querer admitir que pode fazer melhor, digamos assim, sabe? Mas em contrapartida também, tem muito músico erudito que acha que a primazia técnica é o que interessa. E aí eu te digo, assim, aqui na minha universidade está cheio de chinês que toca tudo, todo o repertório, mas assim, insosso, sabe? Não tem substância. E às vezes, muito professor prefere o cara que é um pouco pior tecnicamente, mas que tem substância emocional naquilo ali. Consegue dizer algo com aquela música. Porque técnica não é tudo, mas técnica é uma maneira maravilhosa de conseguir fazer o que está na tua cabeça. Sabe? Se uma pessoa tem uma imaginação fértil, e às vezes até que a incapacidade de tocar o instrumento é uma limitação, que pena, porque a gente nunca vai conseguir ouvir o que está na cabeça daquela pessoa. Né? Então, a questão, para mim, nenhum músico pode se acomodar. A gente tem que reconhecer nossas limitações, tem que reconhecer o que a gente é capaz de fazer, respeitar o que faz mais do que a gente, respeitar o que faz melhor, digamos assim. Não existe essa coisa de melhor ou pior, mas assim, o que consegue fazer uma coisa que você queria fazer e não consegue. Em vez de olhar para aquela pessoa com inveja, eu vou olhar com admiração. E reconhecer o que ela é capaz de fazer e aprender com ela também. Eu não posso me acomodar com as coisas que eu sou capaz. Reconhecer minhas limitações, mas não me acomodar. Entendeu? Isso é uma coisa assim, mas isso é mais do que música, isso é a respeito do ser humano mesmo, sabe? Eu só tô aplicando assim no que a gente vê na nossa sociedade musical. Mas se você for ver no âmbito empresarial, no âmbito político, no âmbito, sei lá, qualquer outra área de conhecimento, vai ter a mesma coisa acontecendo. São os mesmos problemas, só muda a linguagem, sabe? Não sei se respondeu a pergunta, eu acho que eu divaguei um pouco, mas... Não, muito bom, muito bom. Nós adoramos divagação. Divagações boas, divagações do bem. Às vezes eu vou pegando assim, vou abrindo, e quando eu vejo eu nem lembro onde é que eu Esqueço de sabe? fechar. Não, mas é muito legal. Mas é isso, sabe? É muito, eu acho muito interessante porque você vem de uma... Eu sou mais da música popular, né? E ter uma pessoa como você que conhece tudo de música erudita, né? Ou tá dentro desse mundo da música erudita, falar coisas assim, eu acho muito bacana. E traz uma outra visão da música completamente diferente, né? No fim, o importante mesmo é fazer música, né? Exato. Eu tô falando assim, o que eu tô falando acho que é consenso quase que com todos os bons músicos eruditos, é o consenso, sabe? Tipo assim, música é música, boa música é boa música. Às vezes o preconceito que tem de que do música erudita é uma coisa fechada no próprio mundo, isso é uma coisa que é muito mais pintado por quem tá de fora, digamos assim, do que está dentro. Porque a gente, talvez assim, meu ambiente com meus amigos, cara, eu não gosto, mas tem muita gente que tá lá ouvindo só Beyoncé, só Madonna, ouvindo, só, sei lá, né? Até mesmo ouvindo um sertanejo universitário, coisa assim. Tem gosto para tudo, né? E eu respeito o gosto de cada um, entendeu? Tipo, eu tenho o meu. E o meu, eu acho o meu bom para mim por meus próprios motivos, sabe? E cada um que tem o seu eu respeito, assim, mas só não vem ouvir. Você não vem ouvir uma coisa que eu não gosto perto de mim, que vai me incomodar um pouquinho. Mas assim, mas eu respeito. Todo mundo. Eu acho que é muito de experiência, né? Eu me lembro bastante de uma coisa que aconteceu. Eu tô envolvido com música de alguma maneira faz mais de 20 anos, né? Então já tive banda de rock, já tive banda de pagode. Hoje, né, mais recentemente como DJ, música eletrônica, produtor, né? E tinham algumas pessoas que seguiam a banda que eu tinha antes, né? A gente tinha alguns fãs e tudo mais. E daí, quando essa banda acabou e eu mergulhei na música eletrônica, algumas dessas pessoas continuaram seguindo a gente. E eu lembro que várias delas, assim, não, música eletrônica não é para mim, não curtiram, legal, tudo bem. Deu uma debandada. E daí eu me lembro, assim, perfeitamente de uma dessas pessoas que tinha sumido, nada, assim, não ter ressentimento nenhum. Mas um dia ela postando
que ela foi num show de um DJ grande e ela achou maravilhoso. Então, você vê como é a experiência. Acho que a experiência fala muito alto. A maneira como a gente cresceu, o que nossos pais ouviam, como que a música conectava com a gente naquele momento da nossa vida. Ou a gente foi num lugar que a gente se divertiu muito. Então, aquela música, por pior que seja, digamos assim, ela conecta comigo por causa da experiência que eu vivi naquele dia, naquele momento. E daí acho que a gente vai criando nossos gostos a partir daí. Não sei se todo mundo concorda comigo, mas para mim a experiência fala mais alto que tudo. Eu acho assim, eu não posso deixar de deixar pontuado que eu sou um defensor assim de que existem sim valores estéticos e objetivos. Você pode dizer, classificar o que é uma arte de melhor qualidade que outra. Ponto. Existe. Eu sou capaz de acessá-las completamente? Não. Não ainda. Mas assim, então eu tenho que saber diferenciar quando é meu juízo de gosto, quando é meu juízo estético a respeito de algo, entendeu? Mas eu sou defensor por uma questão de ter diversos motivos de como eu compreendo a vida, que existem sim verdades objetivas e que quando você fala de arte, você pode sim dizer o que é arte boa e o que é arte ruim. Isso para mim não tem muito problema não. Mas eu não entro em debate em relação a isso, em briga em relação a isso, porque eu acho que de briga o mundo tá cheio, sabe? Eu só sei o que eu vou ouvir para mim, o que eu gosto de colocar para mim, e que, sei lá, no futuro eu vou colocar para meus filhos, ou coisa assim, porque eu considero bom. Mas eu não vou entrar em discussão com outras pessoas a respeito disso, entendeu? Eu acho que, com certeza, o contexto que a gente ouve uma obra, as ligações e conexões que a gente faz daquilo com a nossa vida, isso é essencial para aproveitar uma obra de arte. E na música isso é muito poderoso, porque como a música, principalmente a música instrumental, ou não tem uma letra, ela é ainda mais subjetiva nesse sentido. E a música com letra já é subjetiva. Poesias, às vezes, que são cantadas, elas são bastante subjetivas e podem ter diversos significados. Mas ainda mais a música sem palavra nenhuma. Ela é extremamente subjetiva e por causa disso, ela tem uma objetividade em si como obra de arte, como construção musical, mas as interpretações a respeito dela podem ser muito subjetivas e muito variadas. Isso é muito bonito, porque cada um pode ter uma vivência totalmente diferente e única, né? E eu não posso querer que a outra pessoa viva aquilo que eu vivi com aquela obra, com aquela música, sabe? E mesmo que eu force a pessoa a querer fazer isso, não vai dar certo, né? Porque a experiência foi minha, a vivência foi minha, né? A percepção subjetiva daquilo foi minha. Então isso é muito interessante a respeito da música, que eu acho que faz dela muito poderosa também, assim. Depende essas coisas de contexto, de onde está inserido, da história que foi contada ali dentro daquele momento. Tudo isso entra também, com certeza, sabe? Todo mundo tem uma música que lembra da ex-namorada, ou lembra do momento da vida que foi sofrido, ou do momento que foi muito feliz, sabe? A gente dá significado a mais também. Isso é muito bacana também, sabe? A música é uma coisa incrível, né? Tirando um pouco desse contexto mais musical, eu queria fazer uma pergunta para ti em relação ao teu contexto mais profissional. Como que foi, como que é a tua preparação para lidar com pessoas muito diferentes? Eu presumo que muitas delas mais velhas e mais experientes, como tu, né? Eu posso citar um exemplo aqui. Eu fui diretor de uma banda, né? E nessa banda era bem diverso, né? Então tinha um tinha um senhor que ele já tipo tava no segundo casamento e tinha 2 filhos, e tinha outro amigo meu que ele tinha 1,98 m, eu acho. E aí eu tinha que fazer todos esses marmanjos se entenderem entre si para a gente poder fazer música e tal. Então, e cada pessoa vem com um background diferente, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de responder ao que a gente sugere, de discordar ou de concordar. Algumas são mais suscetíveis, outras são mais resistentes.
E tu tem que saber mais ou menos quando tu dá o braço a torcer e quando tem que ser um pouco mais cabeça dura. Então, como foi para ti essa preparação para lidar com toda essa diversidade de pessoas? Eu ainda estou na preparação, né? Eu estou aqui fazendo meus estudos, ainda não sou um maestro profissional, né? Eu ainda estou me formando, adquirindo experiência, porque esse é um lugar que, para chegar no lugar, tem que estar preparado mesmo, né? Assim, não dá para começar de qualquer jeito. Então, e eu ainda estou no aguardo da minha oportunidade de começar. Para isso eu estou aqui, para continuar aprendendo e continuar adquirindo experiência, para chegar lá na frente de uma orquestra profissionalmente preparado para isso. Mas no caso da convivência com a orquestra, como é uma coisa assim que todo mundo tem contrato, está recebendo seu salário, tá ali porque é um empregado, digamos assim, tende a existir mais profissionalismo, sabe? Às vezes não tem, mas tende a haver mais profissionalismo. Mas para isso tem que haver também um compromisso das pessoas de cumprirem com seus papéis, né? E aí, no caso, o meu como regente, ele é um pouco delicado nesse ponto. Porque quando eu chegar no meu primeiro trabalho, com certeza vai ter gente ali muito mais experiente que eu, a grande maioria muito mais experiente que eu, e com uma vivência de vida também diferente, sabe? Mas eu tô ali para liderá-los. E aí, como é que vai ser, né? Eu gosto de dizer que o trabalho de regente é um trabalho de cabelos brancos, sabe? Não dá para se dizer realmente um maestro sem ter vivido uma desilusão amorosa, sem ter, sei lá, sem estar tendo conta para pagar, preocupado com coisas, sem ter vivido coisas, sabe? Porque os compositores que compuseram as obras, eles também viveram coisas para compor as obras, sabe? E desde os pequenos detalhes até os maiores, assim. Então, faz parte de um bom maestro. Quanto mais experiência ele tem de vida, melhor também ele pode ser músico. Mas como faço eu, jovem, chegar numa orquestra e dizer, olha, façam de tal jeito, façam isso, façam aquilo, sem ser mal compreendido, sem passar por cima de alguém, né? Aí tem que ter inteligência emocional, tem que entender que são seres humanos, tem que aprender a ter respeito pelas pessoas, respeito pelas histórias delas. E isso daí é uma lida humana mesmo, é mais do que musical, é uma lida de dia a dia como ser humano. E eu ainda tenho pouco para dizer como isso, porque eu ainda tenho pouca experiência nesse tipo de situação. Mas o que eu já pude viver, mesmo assim, digamos assim, meu primeiro curso de regência que eu fiz foi em Santo André, com a Orquestra Sinfônica de Santo André. Foi uma masterclass, foi um workshop de regência que eu tive lá com o maestro Abel Rocha, uma pessoa assim que abriu as portas para mim. Eu sou eternamente grato pelo maestro Abel Rocha, pelo que ele fez por mim. Eu, na época, eu tinha 20 anos, não tinha nenhuma experiência como regente, e ele me aceitou no curso. E aí, dentro do curso, a gente regia a Orquestra Sinfônica de Santo André, que é uma orquestra que parte dos músicos são jovens, que estão começando a carreira profissional agora, e outra parte são músicos que eram do Municipal de São Paulo, por exemplo, e que já estão no caminho de se aposentar, e aí foram para lá para continuar trabalhando, tocando em orquestra, mas sem a pressão pesada que era no Municipal de São Paulo. Então, eu lembro muito bem desse dia, que tinha um trompista fazendo quarta trompa, chamado Mário Rocha. O Mário Rocha é uma lenda da trompa no Brasil. E ele chegou para mim assim um dia no intervalo e falou assim para mim: maestro, como é que faz? Como é que você quer que eu faça isso aqui? Primeira experiência que eu tive lá e tal, eu falei, pô, ô Mário, assim, desculpa, o maestro aqui é você. Eu falei assim para ele, sabe? Eu não tenho que aprender, você não tem que dizer nada, você que tem que me dizer. Aí ele falou assim para mim: da feita que você subiu naquele pódio, você é o maestro. Haja como tal, aceite seu lugar. Aí eu fiquei até assustado assim na hora, sabe? Pega essa responsa toda agora, tô começando agora, sabe? Mas assim, foi muito bom, porque achei muito, muito sábio da parte dele falar isso, e porque os músicos eles querem respeitar o lugar do maestro, mas contanto que o cara que tá ali em cima do pódio se coloque no lugar, entendeu? E o respeito tem que ser não assim, eu tenho que ter respeito pelos músicos, pelo lugar que eles ocupam, pelos seres humanos que eles são.
Assim como eles têm que ter o respeito por mim, pelo ser humano que eu sou, pelo lugar que eu ocupo. Respeito todo mundo merece, entendeu? Agora, cada coisa em seu lugar, entendeu? Eu vejo assim que o respeito maior quando eu tô ali dirigindo uma orquestra, você tem que ter o respeito comigo por ser humano que eu sou, mas a pessoa tem que respeitar o que está acontecendo ali no momento pelo lugar, o respeito ao lugar do maestro. Assim como o maestro tem que ter o respeito do lugar, dos seres humanos que estão ali tocando, e o respeito dos músicos ali pelos lugares que eles ocupam também. Tem que haver esse respeito. Numa orquestra, por exemplo, num naipe de violinos, a última instante tem que respeitar o cara que está na frente, porque hierarquicamente ele está ocupando um lugar importante, de líder ali naquela sessão de violinos. Tem que ter um respeito. Um cara que na última instante que não respeita essa pessoa, não respeita o lugar dela, ela também não está merecendo estar naquele lugar de músico da orquestra, sabe? Então, tudo isso é importante também. O respeito a essa ordem, a esses lugares que são ocupados. Isso num grupo orquestral, por exemplo, um grupo grande como uma orquestra, é essencial, porque isso garante o trabalho bem feito, o profissionalismo da coisa, sabe? Mas assim, isso não significa que eu vou ser perfeito, eu vou errar pra caramba, ainda vai ter lá na frente sujeito eu machucar alguém sem querer, falar uma coisa sem pensar, mas eu vou ter que ter humildade de chegar depois com a pessoa e pedir desculpas, chegar com a pessoa e procurar uma maneira melhor de resolver, entendeu? A música é um negócio complicado, a arte é um negócio complicado quando as pessoas estão com muito ego, sabe? Porque é o jeito mais fácil de fazer arte, é colocando o ego na frente para ele falar, sabe? E quando a gente fala de tratar com ego, é delicado, porque egocentrismo, orgulho é uma coisa que faz a pessoa fazer coisa muito ruim às vezes, sabe? Então, como é que a gente lida com isso, né? Tem que ser, acho assim, a gente tem que buscar humildade, reconhecer o nosso lugar, as nossas limitações e respeitar as outras pessoas, respeitar o lugar que elas ocupam também. E quando precisar falar alguma coisa, quando precisar corrigir algo, por exemplo, no meu futuro profissional, vai ter um momento que eu sei que eu vou ter que resolver coisa que não é braba, não. Discurso, problema entre músico, problema. Vou ter que ser eu que vou ter que resolver. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que me ligar nessa, assim, buscar uma sobriedade, uma calma para poder lidar com essas coisas com humildade, buscar ter humildade, sabe? Eu acho que esse que é o ponto principal. Então tá, gente. Gostei muito de tudo que tu falou. Eu até ia pedir para tu deixar um recado, uma frase, mas acho que tu já falou muitas frases aí que são super conselhos, né, para quem está começando, para quem já está na área ou para quem quer deslanchar em algum outro projeto aí em relação a ser líder, né? Então, muito obrigada aí pela tua presença, né? A gente infelizmente tem que encerrar, senão já dá para ficar mais uma hora aqui conversando. Ah, tranquilo. Se puder só dizer uma coisa, assim, para qualquer pessoa que quer ser músico, quer conhecer de música, quer poder fazer uma coisa melhor, eu acho que assim, o segredo só é não se acomodar. É realmente procura sempre estudar, procura sempre. E assim, faz parte do estudo, e eu digo assim que eu estou vivendo isso agora. Que eu estou no estudo técnico de regência muito intenso nesse momento, e pelo foco na técnica, minha criatividade está sendo um pouco tolhida em alguns momentos. Mas isso é passageiro. Eu sei que lá na frente, isso aqui vai ser importante, porque essa técnica que eu estou adquirindo vai poder lá na frente servir para eu falar tudo o que eu quiser, que está na minha cabeça. Então, às vezes, é sujeito no caminho de aperfeiçoamento técnico de um músico a gente se sentir limitado, a gente sentir que a gente não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo, ou coisa assim. Mas isso faz parte, porque o nosso cérebro tem uma limitação também. A gente tem um momento que tem que focar em uma coisa, depois focar em outra. Então, assim, isso faz parte, entendeu? Às vezes dá um blackout criativo na pessoa, mas fica tranquilo que é passageiro, sabe? A pessoa tem que só persistir, continuar se aperfeiçoando. Tem um cara que eu sou assim muito fã, vou deixar como indicação aqui para quem quiser ouvir, que é um inglês chamado Jacob Collier. Ele é um cara assim excepcional. Genial. Ele acho que assim, as pessoas é uma das mentes mais inteligentes musicalmente falando que tem na Terra hoje viva. E assim, uma coisa que me impressiona nele é um homem assim de uma capacidade
absurda, um superdotado mesmo, mas eu sei que muito do que ele tem, ele adquiriu estudando, com a facilidade que ele tem, mas pesquisando, vendo como fazer e tudo mais. E o resultado sonoro do trabalho dele é incrível, porque é extremamente complexo, é extremamente sofisticado o que ele faz, mas não soa complicado, não soa difícil, soa aprazível, soa fácil, soa muito, muito, muito bom, assim, de um jeito, numa medida que eu acho muito bonita. Porque a técnica toda que ele tem, a capacidade toda musical que ele tem, não é para mostrar para os outros que é capaz. É para fazer a melhor música possível, para fazer a melhor obra possível. Então, eu acho que ele fica aí como uma dica, assim. Eu acho que ele é um bom motivo, um bom exemplo do que é ser músico em alto nível no século XXI, sabe? E o que tem que ser a música a partir de hoje. Para mim, ele é um cara que é um bom exemplo. Fica a dica aí, então. Grato aí por todos, viu? Espero que eu não tenha decepcionado muito, assim. Às vezes eu falo demais mesmo, mas eu tô aqui para fazer o possível, tá bom? Não, imagina, que isso. Queria agradecer aí pelo seu tempo, dedicação, por tudo que você falou, que foi muito legal também, e principalmente pela sua presença, né? O tempo que você deu aí pra gente. Valeuzão. Muito grato. Abraço. E todo sucesso do mundo pra você aí, cara. Pô, sim. Só vai subir aí. Cada vez mais. Muito grato. Grato pelo convite. Grande abraço aí. Acho sempre gratificante ver quem corre atrás, né? Quem vai para cima, disposto a mudar de cidade, depois de país, depois de cultura, sacrificar o hoje, né, pelo amanhã e em prol da música. Isso é muito show de bola. E, cara, muito obrigado por trazer essa discussão pra gente. Como eu te falei, nós somos muito díspares, né? E tu é mais uma peça mais díspare ainda. E mesmo assim a gente usou nossas disparidades para complementar e a gente acaba vendo que a gente muito mais concorda do que discorda, né? A gente muito mais se complementa em prol de algo do que as nossas diferenças se atrapalham e não levam a lugar nenhum. E realmente queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter enriquecido o nosso bate-papo aqui. Grato aí, viu? Oi. Quer dizer, Foi? boa noite, boa tarde, bom dia. Maravilha. Grato aí, viu, gente? Valeu. Se eu falei demais, pode cortar, aí, não tem problema. Mas grato aí. Tá tranquilo. Eu tenho que ir pro ensaio agora, viu? Foi um prazer conhecer vocês, Amanda e Vitor. Prazer foi nosso. Se fala, viu? Grato aí. Valeu. Um abraço.